pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso PPT Play. Vamos agora dar sequência ao nosso curso. A gente vai falar agora dos efeitos de ênfase, que tem como principal função destacar algum objeto através das animações. Ou seja, imagine que você tem um mapa, por exemplo, e você tem ali uma marcação de algum estado e você quer deixar aquele estado pulando para poder chamar a atenção. Então, você tem como fazer isso com os efeitos de ênfase. Ele serve basicamente para isso. Nós vamos aplicar alguns estilos dos efeitos de ênfase aqui no nosso logotipo, que vocês vão entender na prática que não tem segredo, é um tipo de efeito que ajuda demais a gente dar ganho nas apresentações, principalmente, como eu comentei, quando você quer destacar alguma parte específica. Para a gente poder destacar algum objeto, vamos selecionar o objeto, vamos clicar na guia Animações, adicionar animação. O bloco amarelo é o bloco ênfase, que nós vamos trabalhar com ele agora. Igual nós fizemos no exemplo anterior, que a gente tem aqui os efeitos de entrada, nós clicamos em mais efeitos de entrada, nós vamos clicar em mais efeitos de ênfase, para a gente poder abrir um menu com mais opções de efeitos. Vamos clicar, empurrar um pouquinho para cá. Está marcado a visualização de efeito, ou seja, quando eu vou clicando, ele vai me mostrando aqui essas opções. E para cada efeito que eu aplicar, funciona como os efeitos de entrada. Eu tenho como entrar lá na guia, colocar as propriedades de efeito e a gente vai passar por isso aí. Vamos lá, vamos testar alguns efeitos. Veja bem, prestem atenção no símbolo. Aqui tem um efeito de ênfase, que é um efeito de rotação. Tem um efeito que é de transparência, cor de preenchimento. Tem que ir testando, tá? Veja bem, ele mudou a cor de um determinado objeto. Aqui é um efeito de pulso. Ele como se ele fosse ficar pulsando. Esse efeito de pulso, por exemplo, teve um slide que eu fiz para um outro curso que eu tenho. Eu tenho um enorme coração de papel. Ele fica pulsando no slide. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o efeito de pulso, mandei ele repetir até o final do slide, ele dá aquele efeito legal de pulso. Então, deu uma vida danada para o slide e a gente conseguiu um efeito diferenciado utilizando essa propriedade. Veja bem, o efeito vai e vem, ele vai para frente e para trás, cintilante, ele pisca. Vamos inserir aqui um efeito, por exemplo, de pulso. Pronto. Cliquei em OK. Como os efeitos de entrada, ele vem setado ao clicar. Vamos colocar ele com o anterior para ele iniciar de forma automática, sem que seja necessário eu clicar com o mouse. Eu tenho o tempo, a duração dele está meio segundo, 0,50. Agora, na linha aqui, ele fica amarelo, ele já não fica verde, como os efeitos de entrada. Vamos colocar a apresentação no modo de visualização, veja bem. Ele pulsou uma única vez. Vou voltar à animação, prestem atenção neste símbolo. Pulsou uma vez. Vou pressionar a tecla ESC. Vou clicar duas vezes, ou clicar com o botão direito em opções de efeito, para pedir que ele se repita algumas vezes. Então, vamos clicar na guia Intervalo, Repetir. Vamos colocar para ele se repetir durante 5 vezes e clicar em OK. Veja bem, ele vai ficar pulsando. Vamos projetar a animação, apresentação. Olha só, ele vai pulsar durante 5 vezes e vai parar. Imagine que eu queira fazer com que ele se repita até o final do slide. Vou clicar 2 vezes, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior no vídeo. Venho na guia Intervalo, marco a opção Repetir até o fim do slide. Clico em OK. Vamos clicar aqui no modo de visualização. Veja bem, o símbolo está piscando. Este tipo de efeito é utilizado em muitas situações. Vamos pressionar a tecla ESC. Vou abrir um slide novo aqui embaixo, só para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu limpar aqui essas caixinhas que vem. Vou inserir um objeto. Vamos visualizar aqui um objeto que eu quero inserir. Veja bem, eu tenho um coração aqui. Então, vou inserir um coração.
colorir ele aqui de uma cor vinho. Tirar o contorno da forma. Então, veja bem. Uma outra característica que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Eu tenho condições de aplicar mais de um tipo de efeito no mesmo objeto. Então, eu vou aplicar 2 efeitos neste coração. Agora a gente já começa a trabalhar um passo à frente do vídeo anterior. Então, eu vou colocar um efeito de entrada no coração, depois eu vou fazer com que ele fique pulsando. Vamos lá. Seleciono o coração, venho na guia Animações, adicionar animação, vou colocar um efeito de surgir. Eu tenho usado muito o efeito de surgir, vamos trocar, não vamos usar o surgir não. Vamos pensar aqui num outro tipo de efeito. Vamos colocar aqui mais efeitos de entrada para a gente poder escolher algum outro tipo. É bom que a gente pratica juntos. Vamos testando aqui. Tem um efeito de girar, tem um efeito de expandir. Isso é ótimo que a gente vai testando. Ó. Vamos deixar o flutuação acima. Ok? Pronto. Ele está marcado ao clicar. Eu vou colocar com o anterior para ele iniciar de forma automática. Vamos dar um play na animação. Aqui, clicando aqui em reproduzir tudo, ele reproduz a animação. Então pronto, ele vem surgindo lentamente. Veja bem, de baixo para cima. Quando eu clico em cima da animação, foi como eu comentei no vídeo anterior, eu tenho a guia Opções de Efeito para todas as animações. Então eu tenho como mudar a orientação dele. Então ele tem como cair ou ele tem como subir. Vamos deixar ele vindo de cima para baixo. Beleza? Agora a gente vai adicionar uma animação de ênfase. Nós já adicionamos uma animação de entrada, que é a verde. Está setada aqui, como nós vimos no vídeo anterior. E como eu comentei com vocês, eu tenho condições de inserir mais de um tipo, ou 2, ou 3, ou 4 tipos de animação no mesmo objeto. Para isso, basta eu selecionar o objeto. Agora, eu não posso clicar nesta seção, eu tenho que vir em adicionar animação, quando eu quero inserir mais de uma animação. Então, o próprio nome nos conduz a clicar. Adicionar animação e eu tenho mais. Junto com a estrelinha azul, vou clicar. E vamos escolher o efeito de pulso para fazer o nosso coração pulsar. Vamos clicar no pulso. Olha só, o coração já deu uma pulsada. Vamos fazer com que ele pulse várias vezes ou até o final do slide. Ele está setado para iniciar. Ao clicar, vamos clicar na linha. Ao clicar, vamos colocar com o anterior para ele iniciar de forma automática. Aqui eu tenho que trabalhar um pouquinho na guia atraso. Por quê? Eu quero que ele comece a pulsar somente depois que esta animação terminar. Para isso, nós já vimos que eu tenho a guia atraso. Eu seleciono, venho aqui na caixinha atraso e aumento um pouquinho. Veja bem que agora, quando eu vou aumentando o tempo, ele vai se mover para o lado direito. Então, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Vamos deixar posicionado mais ou menos neste canto. Por quê? A leitura da animação vai começar aqui, onde eu estou passando o mouse. Ele vai fazer a animação de entrada, terminou, ele vai começar a animaçãozinha amarela. Vamos projetar para a gente visualizar. Ele desceu e pulsou uma única vez. Eu quero que ele pulse várias vezes, então vou pressionar a tecla ESC. Clico em cima da opção amarela, opções de efeito, e vou na guia intervalo, vou mandar repetir até o fim do slide. Clico em OK. Veja bem que eu já tenho agora um tipo de animação mais bacana. Vamos projetar. Ele vai descer e agora vai ficar pulsando. Então, como eu comentei com vocês que eu tenho um slide parecido com esse num outro curso, foi mais ou menos esse tipo de efeito que eu consegui. Eu usei exatamente este caminho aí. Então, o coração já está pulsando. E assim ele vai ficar até o final do slide. Vamos pressionar a tecla ESC para a gente poder sair do modo de visualização. Uma outra coisa que a gente tem como configurar aqui também é o tempo. A duração dele está 0,50. Eu quero que ele pulse bem mais devagar. Então, eu aumento o tempo. Então, jogo ele lá para 2 minutos. Só que
tem que testar. Vamos ver como é que fica. Vamos projetar. Agora ele vai pulsar bem lentamente. Veja bem. Eu quero que ele pulse bem rápido. Pressiona a tecla ESC. Esse tempo que está de 2, eu venho cá e diminuo ele para 0,25. Vamos projetar. Agora ele vai ficar pulsando rapidinho. Olha só. Legal, né? Vamos voltar no nosso slide inicial. Aqui a gente já tem um efeito de ênfase. Vamos mandar reproduzir. Então, ele tem um efeito de ênfase de pulso. Agora, onde que está escrito PPT Play, a gente vai aplicar 2 efeitos. Vamos aplicar um efeito de entrada junto com um efeito de ênfase. Vamos aplicar um efeito de entrada. Adicionar animação. Vamos clicar em mais efeitos de entrada. Vamos testar alguns efeitos. Vou clicando, vamos ver o que fica mais legal. Como eu falei, tem que tomar cuidado para a gente fazer as animações de forma que elas fiquem bonitas, elegantes. Então, vamos tomar cuidado aí. Vamos usar um efeito, que é o Dias Mais C, que é um efeito mais simples. Veja bem, ele vem apagado e vai se revelando. Vou clicar em OK. Ele vem setado ao clicar. Vou colocar com o anterior. E eu quero que ele se inicie um pouquinho após o início desta animação do símbolo. Então, eu tenho um atraso aqui pequenininho de 0,25, vou colocar ele de 0,50. Vamos projetar a animação para a gente ver. Veja bem. Pronto, vou voltar a animação, vou clicar. Olha só. Então, ele está carregando com 0,50. Eu tenho condições de aumentar essa animação para ele aparecer um pouco mais devagar. Então, é o tempo da animação de duração. Olha só, vamos colocar ele com 2. Agora ele vai ficar aparecendo aqui de forma mais bem lenta. Ó. Pronto. Agora é o seguinte, vamos adicionar um efeito de ênfase no bloco PPT Play. Que a gente já tem um efeito de entrada. Agora nós vamos adicionar uma outra animação. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim. Clica no PPT Play, vem cá em adicionar animação e vamos aplicar um efeito nele, por exemplo, de vai e vem, que ele vai ficar balançando para um lado e para o outro. Ele vem ao clicar. Eu vou tirar, ao clicar vou colocar com o anterior. E eu quero que ele comece só depois que este efeito de cima termine. O efeito de cima eu estou achando que ele está muito lento. Vamos colocar a animação no modo. Vamos clicar aqui em reproduzir. Veja bem, ó. Ele balançou porque ele já está setado aqui. Vamos empurrar ele um pouquinho para cá, como eu comentei no outro vídeo. Ó. Basta eu empurrar. Eu posiciono ele exatamente onde que termina o bloco verde. Vamos colocar no modo de reprodução. Então ele vai produzir, agora ele vai começar a balançar. Pronto. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos mandar repetir essa animação do vai e vem. Vamos clicar 2 vezes. Intervalo. Repetir. Vamos mandar ele repetir por 5 vezes. Vou clicar em OK. Vamos projetar a animação. Então ele vai fazer isso aqui, essa parte do símbolo. Agora ele vai começar a balançar. Então, ou seja, esteticamente não está bonito o símbolo piscando e balançando, mas aqui eu quero mostrar para vocês a funcionalidade, o conceito das animações. Eu não iria nunca animar este logotipo para ele ficar balançando da esquerda para a direita, mas eu quero mostrar para vocês aqui a mecânica e o movimento desse tipo de configuração de animação. Beleza? Vamos fazer aqui mais um exercício rápido para a gente fechar esse módulo. Eu vou selecionar, vou deletar todas as minhas animações. Vamos inserir uma animação, mais uma no nosso ícone, e cliquei no ícone e vou mandar adicionar um efeito de surgir de entrada. Ele vai vir de baixo para cima. Vou mudar a orientação dele, que eu quero que ele venha do canto superior esquerdo. Ele vem da diagonal. Agora ele está vindo da diagonal. Ele está com clique, né? Ao clicar, vamos tirar, vamos colocar com o anterior. Tudo bem? Clico 2 vezes e vou mandar ele fazer um fim com salto.
Vou mandar ele dar um pulinho na hora que ele chegar no destino final. Vamos dar um OK para a gente poder visualizar. Então, veja bem que ele deu um salto, mas está muito rápido. Clico, a duração dele eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar ele com 1.50. Vamos testar. Agora ele já vem mais devagar. Então, veja que o fim com salto fez com que ele fizesse uma mola, um efeito de borracha aqui no final da animação. Vamos reproduzir, olha só. Balançou demais, na minha opinião. Esteticamente não fica muito legal. Vamos diminuir esse balanço. Vamos colocar aqui um pouquinho, diminuir um pouco o fim com salto. Pronto, balançou um pouco menos. Porém, ele está lento. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês aqui? Que a animação, bacana da animação, ela tem que ser dinâmica, ela tem que se resolver de uma forma que não canse o público. Então, olha o tempo que eu gasto para poder fazer a entrada desse objeto. Veja bem. Está muito lento. Então, vamos deixar ela mais rápida, mais dinâmica. Diminui um pouco o tempo. Ele está com 1.50, vamos deixar ele com 0.75. Vamos testar. Está mais rápido, mas dá para poder deixar com 0.50. Vamos testar. Veja bem. Beleza. Funcionou. Vamos agora fazer uma animação da marca PPT Play. Olha que legal essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Seleciona, por favor, a marca. Imagina o seguinte, o Ctrl+C e o Ctrl+V dos efeitos. Então, eu vou usar a mesma animação que eu acabei de fazer para esta marca, eu quero aplicar ela neste bloco. Veja que legal, eu seleciono o objeto, tá? Venho na guia Animações, Pincel de Animação. O que o pincel de animação faz? Ele copia a animação de um objeto e cola no outro. Vamos selecionar o pincel de animação com o objeto que está já animado, tá? Tem que estar selecionado. Animações, pincel de animação. Pronto, cliquei uma vez, o mouse vai mudar. Olha só, ele virou aquele pincelzinho. Se eu clicar agora aqui, ó, neste objeto, veja bem, pronto, ele copiou o efeito. Vamos colocar aqui para reproduzir. Veja bem, ele vem animado. Agora eu posso mudar a direção dele, por exemplo, que os dois estão entrando na mesma direção, ficou confuso. Eu seleciono aqui a marca PPT Play, vamos mudar a orientação dele. Vamos colocar ele, por exemplo, vindo da direita para a esquerda, que vai fazer mais sentido. Vamos, olha só. Então, olha que legal. E ele já está terminando com fim com salto. Onde que está curso de animações avançadas. Vamos colocar um efeito aqui que vai se chamar o flutuar. Ele saiu de baixo para cima. Legal, veio com clicar, vou tirar, colocar com o anterior e posicionar para que ele comece um pouquinho mais à frente. Um pouquinho mais à frente, depois que esses dois primeiros carregarem. Vamos visualizar como está ficando. Eu acho que demorou um pouquinho, como eu falei. O bacana dos efeitos é como quando ele se compõe de forma mais rápida, mais organizada, mais dinâmica. Então vamos empurrar esta caixinha, terceira caixinha, um pouquinho para a esquerda. Também achei que ela ficou um pouquinho lenta, ela está com 1. Vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar ela com 0.50 e vamos mandar reproduzir. Olha só que legal, como que a marca já está ficando. Pronto, aqui é um tipo de animação mais legal, por quê? Eu tenho sequência, eu tenho um efeito, uma sequência lógica que um objeto parte de um canto, vem o outro objeto de um outro canto, um outro objeto de baixo para cima e com um tempo bacana. Não é um tempo que demora demais para o pessoal ficar esperando a apresentação carregar. Vamos pressionar a tecla ESC, que agora eu vou inserir um efeito de ênfase no PPT Play. Depois que a marca carregar, eu quero que ela dê uns 2 saltos na tela, com efeito de pulso. Então, eu seleciono o PPT Play, lembrando que ele já tem um efeito aplicado. Não tem problema eu colocar mais de um tipo de efeito. Clico em adicionar animação com o objeto selecionado, no mais, na estrelinha azul. Venho no efeito de ênfase pulso. Pronto. Cliquei. Ele está setado para iniciar ao clicar. Então, se eu fizer a projeção, vamos lá.
Ele vai projetar tudo e não vai disparar o efeito de ênfase aqui. Agora eu vou clicar com o mouse, veja bem, presta atenção nessa parte. Pronto, ele pulsou uma vez. Vou pressionar a tecla ESC. Por que ele pulsou uma vez? Porque o efeito de ênfase está aqui, nesta linha, e ele está setado ao clicar. Eu quero que ele inicie de forma automática após todos estes efeitos. E quero que ele se repita 3 vezes. Veja bem que simples. Eu seleciono a linha onde está o efeito de ênfase. Venho aqui, ao clicar, tiro, coloco com o anterior. Ou neste caso eu poderia colocar após o anterior, que ele vai ficar setado para iniciar logo após todo esse bloco iniciar. Quando eu coloco após o anterior, eu não preciso de trabalhar com a guia atraso. Então, vocês vão, ao longo do dia a dia de vocês vão perceber qual que é a forma mais simples que vocês preferem trabalhar. Eu geralmente coloco com o anterior e vou posicionando o objeto aqui na minha timeline. Beleza. Agora eu tenho que trabalhar com a repetição. Eu vou clicar 2 vezes e quero que ele repita. Vamos por 4 vezes para poder ficar mais legal a visualização. Vamos clicar em OK. Pronto. Veja bem como que está a minha timeline, a minha linha do tempo de animação. A gente tem a animação do primeiro objeto. Temos a animação do segundo objeto. Agora, quando eu seleciono o bloco PPT Play, ele já seleciona para mim 2 linhas de animações. Eu tenho a segunda linha, eu tenho a última linha. Por quê? Na segunda linha eu tenho um efeito de entrada e na última linha eu tenho um efeito de ênfase. E nessa última animação eu não tenho nada de ênfase, mas eu tenho um efeito de entrada. Beleza? Vamos projetar a animação. Então é isso. Ou seja, conseguimos fazer uma animação bem legal com a logo. Vamos voltar. Veja bem, de um lado para o outro. 1, 2, 3, 4. 4 vezes ele pulsou, parou. Pressionar a tecla ESC para a gente poder encerrar este módulo. Como eu comentei no bloco anterior, podem fazer o seguinte: deletem essas animações e insiram várias outras de ênfase. Vocês têm que testar mesmo. Colocar a vibração da cor, vai e vem. Insira, vem cá, inserir. Caixa de texto, digita um texto, por exemplo. Teste. Digita teste no seu slide, cresce um pouquinho a letra. Aí você vem na guia animações, adicionar animação. Em mais efeitos de ênfase. Vai testando. Também em textos. Veja bem como que ele funciona com texto. Ele aplica também algumas coisas, alguns efeitos que podem funcionar para caixinha de texto. A maioria fica mais legal em objetos, em fotos, mas funciona também para caixinhas de texto. Então, depende muito da curiosidade de vocês, né? Como todo curso, a gente vai mostrando os caminhos. Lembrando que nossos caminhos aqui eu vou entrando até num determinado ponto e agora vocês precisam abrir e explorar mais esses efeitos aí. Beleza? No próximo bloco, a gente vai falar dos efeitos de saída e, por último, dos efeitos de caminho de animação. Aí sim, a gente fecha a primeira parte do curso, dessa parte introdutória, da parte mais básica, para a gente começar a fazer os efeitos bem mais complexos, que vocês, com certeza, vão ficar até espantados, de certa forma, com a qualidade das animações que vocês vão fazer. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo. A gente se encontra. Até lá!